dia, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui para o nosso devocional matinal e por isso eu convido você a ficar ligado aí comigo e abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 8. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do nosso Deus: Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto fantástico, em que Tiago ele está tratando a respeito da parcialidade nas relações interpessoais, e o contexto é o problema daquela igreja, da discriminação e do preconceito entre ricos e pobres. Eles estavam sendo parciais na sua relação. E Tiago ele vai dizer que eles estavam pecando por agir da forma como eles estavam agindo. Porque agir como eles estavam agindo, de acordo com o texto que nós lemos, significa desobedecer à lei. Eles estavam desobedecendo à lei. E Tiago enfatiza que eles estavam pecando pelo descumprimento da lei. Mas ele também destaca que ao desobedecer apenas um só ponto da lei, eles seriam culpados da lei toda. E como nós veremos nos versículos 12 a 13, em que Tiago vai falar sobre a lei da liberdade, nós percebemos que ele, na verdade, está fazendo aqui um contraste. Um contraste entre aquilo que ele chama de lei régia com a lei da liberdade. O que ele está tentando estabelecer aqui para os seus leitores é que pela lei régia da Escritura, ou seja, a antiga aliança, o Antigo Testamento, todos seriam condenados. Porque pela prática da lei, queridos, ninguém pode ser salvo. Ninguém é capaz de cumprir toda a lei. Porque, pela lógica do texto, para cumprir toda a lei, você não deveria pecar em um só ponto, você não deveria falhar em um único ponto da lei. Mas eles só podem ser livres do juízo por causa da lei da liberdade, ou seja, pela misericórdia de Deus. A única forma de salvação é através da lei da liberdade, em misericórdia. Tiago está dizendo que se não fosse pela misericórdia de Deus, todos estariam condenados. Por isso eles deveriam falar e agir como alguém que foi julgado pela lei da liberdade. Eles deveriam falar e agir como alguém que experimentou a misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha só o que diz os versículos 12 e 13. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que acontece é que aqueles leitores de Tiago, eles estavam usando um padrão diferente do padrão de Deus. Eles estavam pecando e Deus estava sendo gracioso, porque não estava julgando aqueles irmãos pela lei régia, que exige um cumprimento total e impossível do homem cumprir. E se eles experimentaram a misericórdia, eles também deveriam ser misericordiosos. Mas se alguém não é capaz de ser misericordioso, esse alguém também não experimentará misericórdia no juízo futuro. Na lógica de Tiago, se nós não tratamos o outro com a mesma misericórdia, é porque nós nunca experimentamos a misericórdia de Deus. Se nós deixamos de exercer misericórdia, isso indica que nós não experimentaremos misericórdia no juízo futuro. É a mesma lógica do perdão, por exemplo, em que Jesus fala lá na oração do Pai Nosso. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celeste não vos perdoará. A lógica de Tiago aqui é a mesma. Se nós não exercemos misericórdia, é porque nós nunca experimentamos a misericórdia de Deus. E Tiago então apresenta esse como um problema da parcialidade nas relações interpessoais daqueles irmãos. E agora ele deixa claro que esse padrão de Deus é que deve orientar as nossas relações interpessoais. O Evangelho deve orientar as nossas relações interpessoais. Da mesma forma como recebemos misericórdia, devemos ser misericordiosos para com as pessoas que estão ao nosso redor. Meus irmãos, a vida cristã não diz respeito apenas a uma questão vertical, ao perdão que nós recebemos individualmente de Deus, mas tem também um aspecto horizontal. Da mesma forma como recebemos o perdão de Deus, devemos perdoar uns aos outros. Da mesma forma com que experimentamos o amor de Deus, nós devemos amar uns aos outros. E o que esse texto nos ensina aqui é que da mesma forma com que experimentamos a misericórdia de Deus, nós também devemos exercer misericórdia uns para com os outros. Meus irmãos, o Evangelho nos mostra que nós não somos maiores ou melhores do que os outros, de que nós não devemos olhar para os outros com um olhar altivo. Pelo contrário, devemos olhar uns para com os outros de forma com que somos servos uns dos outros. Os outros são maiores do que nós. Pode ir na contramão do que aprendemos no mundo, mas essa é a lógica do Evangelho. Devemos olhar para os outros com humildade, considerar o outro superior a nós mesmos, e da mesma forma como experimentamos a misericórdia, devemos também ser misericordiosos. Lembra daquela pessoa que te feriu, daquela pessoa que te machucou? Talvez seja uma pessoa de dentro da sua própria casa, do seu convívio familiar. Nós somos exortados nesse momento, através da palavra de Deus, a exercer misericórdia. Independente daquilo que as pessoas fizeram contra nós, nós devemos amar, perdoar e sermos misericordiosos uns para com os outros. Eu sei que é difícil, mas é um desafio, é um novo padrão que o Evangelho nos traz e nós devemos colocar isso em prática. Por isso experimente exercer misericórdia para com aquela pessoa que te machucou e te feriu. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque somos alvos da tua graça, da tua misericórdia. Nós que éramos pecadores, inimigos do Senhor, nós recebemos o perdão, recebemos a justificação através da fé em Cristo Jesus, e tudo isso gratuitamente. Nós não merecíamos, mas o Senhor escolheu nos amar e ser misericordioso para conosco. Da mesma forma, nós aprendemos nesse texto que devemos exercer misericórdia também uns para com os outros. Ajuda-nos, Senhor, a amar, a servir, a perdoar aquelas pessoas que nos machucaram, que nos feriram. Ajuda-nos a colocar esse texto em prática, e eu tenho certeza que nós seremos mais felizes, satisfeitos, e o Senhor também será glorificado através das nossas vidas. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, tenha um ótimo dia com a graça do Senhor, e não se esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar e curtir também o nosso canal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.